tempo, né? E aí eu tava vendo, você fala muito de macroeconomia, muito, assim, e você opera futuros, por exemplo, você opera dólar, opera índice, opera, enfim, e você usa essas informações de macroeconomia, isso tem um poder de influência na sua decisão? Tem, muito. Mesmo no day trade? Day trade, No day trade. Principalmente no day trade. Boa, agora conta pra gente, como? É assim, né, eu vim pelas vias comuns, como todo mundo, comecei como grafista, eu operei durante muito tempo, operei Forex muitos anos, né, muitos anos assim, foi 2 anos e meio, quase 3 anos, ganhei dinheiro, perdi, mais ganhei do que perdi, mas a perda me machucou bastante, foi uma perda até considerável, talvez a maior perda na minha vida, num trade, vamos dizer assim, né, achava que era festa e tudo mais. E aí, ali, a partir da análise gráfica em si, eu sempre sentia que faltava alguma coisa. Eu tinha grupos no Telegram em que eu mandava as minhas operações. Eu vim para a rede social agora há 2 anos, mas eu tinha grupos no Telegram em que eu ficava mandando as minhas operações lá, né? Eu era banido de tudo que é grupo de corretora, porque eu saía e falava, pessoal, vou comprar aqui. E aí a minha margem de acerto era consideravelmente boa, né? Aí fizeram um grupo lá em que a galera começou a vender uma assinatura, e eu pegava esse dinheiro da assinatura para doar, a gente fazia uma doação. A gente pegava esses valores que a gente arrecadava e doava para hospitais, fazia cesta básica, enfim, era um projeto legal. E lá eu mandava por dia praticamente 10 operações de day trade, ações, né? Eu operava pouco futuros na época, eu operava alguma coisa de dólar, assim. E eu tinha lá 80%, 90% de acerto. Tudo que eu mandava era 90% de acerto. Aí isso começou a bombar, a galera começou a contar um pro outro, né? E começou a ficar muito grande. Porém, eu fiquei um tempo sem. O mercado, ele muda, ele é sazonal, né? Com certeza. Então, ou seja, o que está funcionando hoje... Pode funcionar amanhã. Amanhã não funciona mais. O que acaba até mesmo, quem tem pouco conhecimento, acha que a técnica dele não funciona mais, ele começa a ficar mudando de galho em galho, comprando 50 cursos de 50 profissionais diferentes, porque ele acha que aquele não funciona mais. É ele o problema. Na verdade, o mercado ele é sazonal. E aí, entendendo isso, eu fui tentar estudar a sazonalidade do mercado. Como eu já vim, né, cresci já no meio de economia, apesar de não ser de família, mas eu cresci, desde os meus 20 anos eu convivi com economistas, né, então sempre ouvia falar de juros, de curva de juros, com o mercado, não sei o que, sempre gostei muito, é uma coisa que me fascinou, e eu sempre estudava isso, né, então eu já lia muito livro, estudava muita coisa, eu comecei a querer estudar mais economia em si, focar nesse universo, entrar de cabeça, para entender a conexão que eu tinha com isso com relação às operações. Né? Porque eu saí do gráfico, fui pro fluxo, né? O famoso tape reading lá também, melhorou bastante, mas eu queria entender por que aquele dinheiro caía ali, de onde vinha esse dinheiro, né? E que o dólar subia, o índice caía, tem uma lógica por trás daquilo, eu sempre gostei de entender a lógica disso. Até aí eu comecei a querer estudar tanto o lance de fluxo financeiro, que eu acabei caindo na paridade, e a paridade era um dos braços da macroeconomia. Aí eu fui pegando aqui, quando eu vi, eu tava tão longe do trade em si, que aí eu falei, nossa, era tanta coisa que acontece por trás de uma vela subindo aqui que eu preciso saber. Porque se é verdade que a gente já entra atrasado no mercado, olhando só o gráfico, né, eu vou tentar me antecipar, tentar fazer o que eu puder para me antecipar os movimentos, ou pelo menos entender a hora de não entrar. Perfeito. Porque acho que, né, o gráfico ele te dá vários sinais. Só que em muitos momentos ele te dá um sinal e você não entende, por exemplo, que os treasuries americanos, por algum motivo lá fora, aconteceu alguma coisa que ele desabou e, obviamente, a curva de juros também vai desabar e você está numa operação contrária. Sim. Então, isso, em tese, me ajudaria muito, né? E foi o que aconteceu. Eu comecei a estudar macroeconomia e, cara, meu universo como operador, assim, aí quando eu vim para operar dólar mesmo, melhorou, olha, 1000%. E é o que eu aplico hoje, é o que eu ensino hoje a aplicar. Tiro um pouco a galera da casta, simplesmente do day trade, do gráfico parado ali. Peraí, vamos entender um pouquinho de preço, por que as ações sobem, por que os mini contratos existem, o que está por trás aqui? Tem toda uma estrutura, vamos entender essa estrutura para você pelo menos parar de perder dinheiro, sabendo como funciona a estrutura, e aí sim você aplica suas técnicas, sejam elas quais forem, porque aí elas tendem mais a funcionar, né? Como eu sempre brinco aqui, entendendo um pouco de macroeconomia, até borboleta que você procurar no gráfico vai funcionar. Né? Porque você já entendeu o contexto do preço. Acho que é mais ou menos isso.